Boa noite, meu nome é Maria Vitória, eu curso Engenharia Química na UFRJ e faço iniciação científica no Laboratório do Polar. Hoje eu vou apresentar a proposta de uma cartilha educacional que visa implementar a segregação de efluentes nos laboratórios de pesquisa universitários, permitindo reciclagens economicamente viáveis. Esse trabalho foi feito com a colaboração e coorientação de Marcelo Queiroz e com a orientação da professora Érica Nunes. Primeiramente, é importante explicar que a química verde é o desenvolvimento de processos e produtos químicos para reduzir e eliminar a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Ela se baseia em 12 princípios que são utilizados para aplicar esse objetivo de maneira prática. Um deles é a redução da geração de resíduos e do uso de solventes, que deve ser feito na seguinte ordem. Primeiro, deve-se reduzir a quantidade de solvente que é utilizado. E depois do uso, ele deve ser segregado para permitir a sua recuperação e a sua reutilização, ou para possibilitar o tratamento final, para que seja descartado como rejeito restante. É importante ressaltar aqui que resíduo é tudo aquilo que ainda pode ser recuperado ou tratado, enquanto o rejeito já está na sua forma e quantidades finais, só restando ir para a disposição final. Levando isso em consideração, foi notado que os laboratórios dos universitários da UFRJ raramente tratam seus resíduos, seja devido à baixa quantidade que é gerada em cada um deles, o que não permitiria uma recuperação economicamente viável, ou devido à falta de planejamento dos processos realizados. O problema desse descarte de resíduos, que na maioria das vezes ainda poderiam ter outra destinação, é que eles contribuem para a contaminação ambiental e para os riscos à saúde humana. Por exemplo, a incineração e o coprocessamento levam à formação de subprodutos que são perigosos, e os aterros sanitários correm o risco de contaminar os lençóis freáticos com o chorume e a atmosfera com os gases que são gerados ali. Essa situação vai diretamente contra o que é ensinado na própria universidade sobre preservação ambiental e preocupação com a destinação correta de resíduos. Para mudar essa situação, foi elaborada uma cartilha, com o objetivo de aplicar na universidade os conceitos de química verde, preservação ambiental e gestão de recursos, orientando os laboratórios a elaborarem seus próprios fluxogramas de segregação de substâncias, de acordo com as que eles utilizam no seu laboratório. Para garantir a recuperação correta dos efluentes, é necessário que sejam analisadas as substâncias com que se irá trabalhar, e para isso cumpridas as etapas de classificação, segregação e recuperação ou tratamento corretamente, como pode ser visto nesse esquema. Então, o primeiro passo é realizar a identificação de todas as substâncias que estão presentes e que são geradas no laboratório, e a classificação delas de acordo com a NBR 10.004, para que sejam determinados os riscos e toxicidade que essas substâncias apresentam ao local. Depois, deve ser feita a segregação, de acordo com as características de cada substância, nas classes de halogenados, não halogenados, soluções com ou sem metais pesados, ácidos, bases, oxidantes e redutores, e sólidos, o que vai ajudar no próximo passo de acondicionamento e facilitar no processo de descarte, mas ainda não é o suficiente para permitir uma boa recuperação. Para ela, é necessário separar em classes ainda menores, como a de clorados, acetatos e aldeídos, hidrocarbonetos, álcoois e cetonas, mantendo o mínimo de componentes diferentes por recipiente, porque recuperações com mais de 3 componentes numa mistura se provaram não eficientes em trabalhos anteriores. Feita a classificação e segregação, é importante que os produtos sejam acondicionados de maneira correta nos recipientes certos, rotulados com o diagrama de Hommel, que indica sua periculosidade, e armazenados nos locais corretos, próximos de outros produtos, de acordo com a sua compatibilidade química. Esse processo de identificar e classificar é utilizado na elaboração de mapas de segregação, como visto do laboratório do Polab. Ele identifica cada resíduo de cada processo realizado e os locais corretos de armazenamento de cada um, sendo um dos passos indicados na cartilha que mais permite o reaproveitamento dos efluentes. Em seguida, é feita a recuperação, etapa crucial para possibilitar a redução da geração de resíduos e a compra de novos solventes. São feitos processos de separação de substâncias e purificação, e a amostra recuperada pode ser analisada por cromatografia, para garantir a sua pureza e permitir a sua reutilização.
Uma das técnicas mais utilizadas é a destilação fracionada. Essa é uma técnica que separa os componentes de acordo com a diferença dos seus pontos de ebulição. E para isso, a mistura não pode formar um azeótropo, que é quando uma mistura se comporta como uma substância pura, impossibilitando essa separação. Para exemplificar, foi estudada a recuperação do N-ptano, solvente utilizado no topolábio. Na análise de asfaltena, que é feita no laboratório, são utilizados tanto o N-heptano quanto o tolueno, que depois do processo podem ser separados pela destilação fracionada para permitir o seu reuso, reduzindo a geração de rejeitos do laboratório, o que, além de reduzir a contaminação ambiental e os riscos à saúde humana, evita também os gastos com a destinação correta desses rejeitos e a compra de novos solventes, totalizando uma economia de cerca de R$19 mil por ano a partir de 100 litros de resíduos a serem recuperados. Em outro exemplo, foi identificada a possível recuperação de acetona de um resíduo proveniente da prática de extração com cogumelos. Fazendo a destilação num rotoevaporador, foi obtida uma recuperação de 2,5 litros de acetona pura a partir de 4,5 litros da mistura contaminada, gerando uma economia de mais de R$60 para evitar a compra desse solvente puro. Visto que essa recuperação teve bons resultados, mesmo a acetona não sendo um solvente caro, ela tem sua venda controlada e diversas aplicações também para os cursos do Centro de Saúde da UFRJ. E assim, foi vista a possibilidade de recuperar a acetona de uma matriz contaminada com gordura humana, de práticas que geram altíssimas quantidades de resíduo, o que, além do custo com o descarte, representa também grandes riscos de contaminação. Todos esses são motivos que comprovaram ser muito benéfico gastar o tempo e os recursos necessários para a recuperação da acetona. Foi aplicada, então, a mesma técnica de destilação do caso anterior, conseguindo obter 81% em massa de acetona pura depois da recuperação, e reduzindo a quantidade de resíduo para 16% do original. Por fim, os resíduos devem ser descartados, sejam eles os rejeitos da técnica de recuperação que foi aplicada, ou os que não puderam ser recuperados em primeiro lugar. Algumas dessas substâncias podem ser descartadas diretamente na pia do laboratório, mas a maioria precisa passar por tratamentos, seja com reações de neutralização e precipitação, ou até mesmo destilações, antes da sua destinação final, em aterros, incineração ou coprocessamento. A cartilha, então, possibilita que cada laboratório elabore seu próprio mapa de segregação de resíduos para permitir a recuperação viável deles, gerando as vantagens de reduzir o volume do rejeito, o custo com o descarte desse rejeito, a compra de novos solventes pela reutilização do que foi recuperado e, não menos importante, a redução da contaminação ambiental e dos riscos à saúde humana. Com isso, reforçam-se as ideias de redução do uso de solventes e que eles sejam o mais limpo possível, cumprindo com um dos 12 princípios da química verde. Um problema que leva à não recuperação dos resíduos nos laboratórios da universidade é que cada um deles gera apenas pequenas quantidades, inviabilizando em termos quantitativos e financeiros realizar essa recuperação. Para contornar essa situação, a EQ Resolve, uma iniciativa da Escola de Química, surgiu como uma forma de identificar as possíveis melhorias a serem feitas no sistema de gestão de resíduos da escola. Sabendo, pelos resultados satisfatórios dos usos das técnicas de recuperação da acetona da extração de cogumelos para a acetona proveniente do CCS, que é possível recuperar solventes de matrizes diferentes, juntas. A iniciativa propõe a centralização da recuperação de resíduos de diferentes laboratórios da Escola de Química, porque assim estariam em quantidade viável para tal. Depois, os solventes purificados seriam devolvidos aos laboratórios de origem, tanto para incentivar a prática de se preocuparem com a destinação correta dos seus resíduos, tanto para reduzir os custos com as pesquisas e ensino da unidade. Para colocar em prática a importância da química verde dentro das disciplinas experimentais, poderiam ser elaborados fluxogramas de segregação para as práticas realizadas. E no final do período, com o acúmulo de resíduos, serem aplicadas essas técnicas de recuperação, disponibilizando para o próximo período esses solventes que foram recuperados, reforçando ainda mais as ideias de preservação ambiental e redução de custos e da contaminação. É importante ressaltar que esse trabalho não vai parar por aqui. Agora, o próximo passo é feita a aplicação da cartilha nos laboratórios que tiverem interesse,
participando ativamente da elaboração de seus fluxogramas, ressaltando a nossa disponibilidade para contato caso haja alguma dúvida. Assim, fazemos toda a nossa parte em preservar um pouco mais o meio ambiente. Essas foram algumas das referências utilizadas na elaboração desse trabalho, e eu presto aqui meus agradecimentos ao Dopolab e à Escola de Química da UFRJ pela oportunidade, e à Petrobras e à CNPq pelo apoio financeiro. Obrigada.